Oi, pessoal, vamos aprender agora uma peça bem versátil. Ela tanto vai servir para carregar bolo, para quando for convidado e levar um bolo, como serve para panela, como serve para prato. Então, ela é bem versátil. A utilidade dela cabe a gente definir para que ela vai servir naquele momento, tá bom? É uma peça super rápida de fazer, vocês vão adorar, prática e bem vendável. Eu escolhi para fazer a peça essa sarja impermeável aqui, da Renata Blanco, porque tem tudo a ver com cozinha, com comidas, né? Então, eu escolhi essa daqui, tá bom? Então, a modelagem dessa peça está disponível à venda. Vocês vão me chamar no meu Instagram. Na bio do meu Instagram tem o link do WhatsApp, vocês podem me chamar lá nesse link ou me mandar um direct no Instagram, tá bom? Então, tudo que eu vou passar aqui da peça, vocês vão fazer de acordo com a modelagem depois que vocês adquirirem, ok? Então, vamos lá para o passo a passo. A estrutura é de acordo com a máquina de vocês. Na minha, como é uma industrial, eu tô usando a manta R2 e aqui no fundo do corpo eu vou colar com cola spray um pedaço de TNT 150 para dar mais firmeza a essa parte aqui do fundo, que é onde vai colocar o bolo, a panela, o que for que a gente for colocar dentro da peça, ok? Esse tecido, ele tem direção. Por esse motivo, eu cortei ao centro aqui o meu retângulo do corpo e uni para que quando eu virar a peça, ele fique com a parte de cima, ele fique com as frutinhas na posição correta e do outro lado a mesma coisa. Caso contrário, se a gente fizer sem essa união no fundo aqui, ele vai ficar de ponta cabeça um dos lados, certo? Então, já cortei aqui o meu corpo, na manta, botei na manta R2, já cortei aqui as duas laterais, também tá com manta R2, e eu fiz um arredondamento na borda com essa régua aqui, no ângulo aqui, de acordo com a régua de 10, certo? Vocês podem arredondar do jeito que vocês quiserem, com cone de linha, com um pratinho, com um pires, com o que vocês tiverem arredondado aí, ok? Pode ser até com o círculozinho do nosso viés também, pode ser com uma fita dupla face, coloca aqui arredonda, então com o que você tiver aí. Esse arredondamento aqui não importa a curva, porque ele vai ficar em cima e não vai prejudicar em nenhum momento a função da peça, tá certo? Além do tecido externo aqui, que é a sarja, nós vamos precisar de um tecido de forro para essa parte e para essa parte aqui também. E nós vamos precisar também de uma alça chique, que no caso aqui eu vou usar a alça chique normal, ó, na cor preta. Essa aqui tem 3 centímetros de largura, então eu vou precisar de uma alça. Na modelagem tem o tamanho da alça que nós vamos precisar para essa peça. E vamos prender aqui no nosso corpo da peça. Então, agora nós vamos para o passo a passo, todos os detalhes de confecção da peça. Pronto. Aqui, no corpo da minha peça, eu fiz uma marcação, ó, das extremidades para dentro de 4 centímetros. Marquei aqui e aqui de fora também. Então, são duas marcações, de cada lateral, 4 centímetros para dentro. Porque vai ser aqui que nós vamos pregar a nossa alça. Então, o que a gente vai fazer? Vai posicionar a alça aqui, ó, no meio da nossa peça aqui, nessa marcação que eu fiz, aqui. E vamos passar uma costura com a altura de 30 centímetros até aqui e voltar. E vai repetir isso no processo do restante da alça. Aqui, ó. Para facilitar o processo, eu coloquei um pedacinho de fita dupla face aqui e vou posicionar a minha alça aqui e ela não corre o risco de ficar torta. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma das pontas da minha alça, vou colocar aqui. Vou fazer uma marcação aqui de 30 centímetros, daqui até aqui. Vou virar minha alça. Já fiz a marcação aqui do meu centro, então eu vou posicionar ela no centro aqui.
Vou fazer isso do outro lado. Pronto. E agora eu vou fazer uma costura em toda a volta da minha alça. Fiz de um lado, vou repetir o processo do outro lado. Fiz a costura em toda a volta. Aqui eu vou colocar uma faixinha de alça aqui pra fazer o acabamento aqui da união da nossa peça. Eu corto um pedacinho. E costuro ela aqui no centro. Essa faixa do centro é de acordo com a largura da nossa peça, certo? Só pra fazer o acabamento aqui do centro. Pronto. E vai ficar dessa forma. Aqui eu vou colar um pedacinho de TNT só no centro, deixando a margem de costura aqui de mais ou menos 1 centímetro na lateral. E vou colar só no centro um pedacinho aqui do TNT. É opcional. Se sua máquina for doméstica, você pula essa parte e não coloca esse TNT para não dar mais acúmulo de tecidos aí na sua peça. Aqui, colei com cola spray o TNT aqui no centro, deixando uma margenzinha nas laterais, certo? Agora eu vou posicionar o meu forro aqui, vou também posicionar com cola spray permanente aqui. E depois eu vou fazer o acabamento com viés em toda a extensão da peça daqui a pouco. Por isso que o forro vai ser colado com a cola spray, tá certo? Porque o final a gente faz acabamento com viés aqui. Aqui, ó. Já posicionei o meu forro aqui, que eu escolhi esse de listrinha aqui. E já posicionei o meu forro aqui nas duas laterais. A primeira coisa que nós vamos fazer agora é passar o viés nas duas laterais. Então, a gente reserva o corpo e passa o viés nas duas laterais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu viés pronto, vou dar uma leve esticadinha aqui, porque isso aqui é estreitinho, então não precisa, pode ser até aquele viés mais estreito, mas como eu tenho largo, então eu vou dar uma esticadinha aqui no meu viés, de leve, para poder fazer a aplicação dele aqui. Eu venho, ó, do lado aqui do avesso e vou fazer uma costura em toda a volta aqui do meu viés. Passei o viés em toda a volta das duas laterais. E aí tem um detalhe aqui que eu vou dar sugestão para vocês. Essa peça, ela fecha as duas laterais, a primeira que eu fiz, eu coloquei 2 botõezinhos colchete aqui para fechar as duas lateraisinhas aqui, quando a gente coloca a nossa peça dentro, nossa panela aqui dentro, certo? Vocês podem colocar botão imantado, vocês podem botar botão de pressão de ferro. Eu coloquei o colchete, deu certo também. E vocês podem colocar o Ritas, só que o Ritas é de plástico, então assim, a durabilidade dele é um pouco menor do que o de ferro, né? Do que o botão colchete, né? O botão imantado. Mas também tem a possibilidade de colocar 2 tirinhas aqui para dar um lacinho aqui e fechar a peça. Para fazer colocar essa tirinha aqui para fechamento da peça com um lacinho, com um nozinho, alguma coisa assim, eu deixei marcado aqui na minha peça, ó, daqui pra cá 8 centímetros. Por quê? Eu vou fazer a alcinha, a tirinha, e vou colocar aqui. Para isso, eu tenho que abrir um pouquinho aqui o meu viés e prender a minha faixinha aqui dentro, certo? Mas aí eu vou fazer a faixinha e aí eu vou dar essa opção aqui pra vocês com a faixinha, tá certo? Então, por isso eu já deixei marcadinho aqui. Por que que eu não fiz isso antes? Porque eu tive essa ideia agora, terminando aqui a minha peça. Aqui é o meu corpo,
que eu já colei o meu forrinho aqui com cola e ela tá aqui posicionada, certo? Eu protegi aqui a minha etiqueta de metal com fita crepe aqui, depois eu só retiro isso aqui e evito dela manchar, né, riscar aqui na máquina. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar minha peça aqui, esse é o centro da minha peça, essa marcação aqui do centro já, então fica mais fácil. A gente acha o centro aqui da lateral também. Vou dar aqui um piquezinho. Para vocês visualizarem, eu vou fazer uma marcação, que aí fica mais fácil ver. Eu vou posicionar aqui, ó, no centro da minha peça, dessa forma, aqui, do outro lado, de um lado e do outro, certo? Vou posicionar nas duas extremidades. Vou fazer a marcação do outro lado também. Vou marcar aqui. E do outro lado também aqui, só para eu visualizar. Pronto. Feito isso, eu vou pegar uma lateral, vou posicionar aqui, ó, direito com direito, no centro. E para ele não ficar torto na hora da costura, eu vou dar 2 pontinhos aqui só no centro. E agora eu venho e faço uma costura aqui em toda a lateral. Prendi aqui uma lateral e agora eu vou repetir o processo desse outro lado aqui, ó. Vim e prendi aqui as minhas duas laterais, certo? Então, aqui tá a marcação onde eu vou precisar prender a minha alcinha. E eu vou fazer a mesma marcação aqui, desse lado também, porque aqui eu já prendo ela no momento que eu passar o meu viés. Eu fiz uma marcação daqui até aqui de 8 centímetros. Eu vou me certificar que tá certinho. De 8. Vou marcar aqui, alinhar e marcar. E vou fazer a mesma marcação de 8 aqui também. Aqui. E vou repetir lá do outro lado também. Pra minha faixinha, eu peguei aqui um viés e vou fazer uma tirinha com ele mesmo. Então, eu vou dobrar o meio, vou dobrar aqui e vou passar uma costura fechando esse viésinho aqui. A pontinha a gente vai fazer essa dobra aqui, vai dobrar para um lado e para o outro e vai fechar aqui a nossa pontinha. Cada faixinha, ela vai ter aproximadamente 25 centímetros, certo? 25, eu vou colocar com 25 porque eu tenho um acabamento das bordinhas para fazer também. Então, eu vou cortar aqui 8 faixinhas, são 8 faixinhas, de aproximadamente 25 centímetros. 8. Então, eu vou dobrar um dos lados aqui, para dentro 1 centímetro, vou dobrar o centro e dobrar novamente e fechar esse meu viés, certo? Para fazer tipo um rolotezinho aqui do próprio viés. Só isso, então vou repetir o processo nas 8 faixinhas. Fiz as 8 faixinhas, no final ela terminou aqui com 25 centímetros. E uma das pontas tem a dobra, né, que é o acabamento, e do outro lado não precisa, porque vai ficar embutido lá no viés, certo? Então, fiz aqui as 8 e vamos lá posicionar na nossa peça. Eu vou posicionar primeiro as do corpo da peça, que tá marcado aqui 8 centímetros, da lateral pra cá. Eu vou posicionar ela aqui e vou passar uma costura. Então, eu vou repetir esse processo nas 4 laterais do corpo. Então, são 4 aqui e 4 nas extremidades aqui das duas laterais que a gente pregou, certo? Vou posicionar aqui e a gente já volta.
Vou deixar ela presa aqui com fita crepe, para não me atrapalhar daqui a pouco. Pronto, prendi as duas faixinhas nas duas laterais, deixei aqui presa com fita crepe, lembrando que eu fiz a marcação daqui, ó, do encontro pra cá a 8 centímetros, tanto nessa parte quanto no corpo, certo? Então, são 8 centímetros aqui depois da nossa costura, certo? Agora, vamos finalizar nossa peça passando o viés. Então, o viés eu vou começar pelo lado avesso aqui, ó. E aí, eu vou dobrar aqui um dedinho aqui do meu viés e vou começar a passar ele aqui em toda a extensão da minha peça. Dessa forma. Deixa assim, ó, sobreposta aqui, a dobrinha tá aqui e eu passei um pouquinho aqui, ó, certo? Agora, a gente vai rebater esse viés pro outro lado. Então, é só desdobrar aqui essa bordinha que eu dobrei, ó. Eu desdobrei a bordinha pra cá. Ela tava fechadinha aqui. Então, eu desdobrei aqui. Fiz isso. Vou levar essa ponta aqui pra dentro dele e vou abraçar ele com essa bordinha que eu acabei de desvirar. Aí, ele vai ficar assim, abraçadinho. Dessa forma, eu trago ele pro outro lado e abraço aqui pra finalizar e dar acabamento aqui a minha peça. E aí, eu vou colocar aqui o clipe. Vou clipar todo o meu viés, porque eu gosto de fazer isso. Eu vou clipar todo e depois eu vou vir passando uma costura em toda a volta, rebatendo esse viés, certo? Pronto, finalizei aqui o viés. Lembrando que essa faixinha da lateral é opcional. Você pode colocar, você pode deixar sem, ou você pode colocar um outro fecho. Ou você pode simplesmente fechar com uma costurinha aqui também. Vir, segurar aqui, marcar a alturinha certa e passar uma costurinha aqui e fechar esse cantinho aqui pra ele ficar quadradinho aqui, certo? Com essa opção de abrir e fechar, fica melhor da gente guardar a nossa peça, porque ela fica dobrável assim, ó. Fica mais fácil de armazenar em algum lugar aí e guardar, tá bom? Então, vamos lá. Falta colocar só os botões aqui de cima e fechar aqui a nossa peça. Falta bem pouquinho. Aqui. Essa parte aqui é as duas partes de fora, as que tem a alça. Essas duas. Essa aqui é a que vem por cima primeiro. Então, ela vai ficar aqui dentro. A gente vai colocar aqui, ó. Vou colocar aqui uma forma de bolo. Ela vai ficar aqui dentro. E aí, a gente vai colocar os botões aqui pra segurar a nossa peça. Na primeira, eu fiz com os botões. Eu vou colocar uma outra panela também, pra vocês terem ideia de que cabe essa e uma outra panela um pouquinho maior. Aqui é uma panela simples, que tem em todas as casas, provavelmente. Ela é mais alta que aquela forma de bolo. Tem esse detalhe aqui da alça, que ocupa espaço também. Mas mesmo assim, ela vai comportar. Ó, tem a tampa, que a tampa também ocupa espaço. Então, a gente vai fazer a marcação com uma panela um pouco mais alta. Então, aqui, ó, eu vou prender aqui, pra eu marcar onde eu vou colocar os meus botões.
Esse botão aqui também é opcional. Se você quiser colocar uma faixinha para dar um nocinho aqui também, fica bom também. Só que aí se eu prender com o clips, eu não vou conseguir fechar aqui o outro lado. Então, eu vou prender com um alfinete aqui. Prender aqui. E aí, eu vou levar o lado que tem a alça também pra cá, ó. Fechei aqui, a minha alcinha tá aqui. E aí, aqui é as laterais que eu falo pra vocês, ó. Dá um lacinho aqui, um nozinho. E fecha a nossa peça, ó. Com um nozinho aqui. Eu fiz com preto porque eu não queria que essa peça tivesse mais cor além da estampa que ela tem, né? Eu quero que destaque a estampa. Então, faz isso aqui. Nos 4 cantinhos, ó. R$ 25 centímetros é o suficiente para dar um lacinho, ficar bonitinho. E fica assim, certo? Agora, eu vou posicionar aqui os meus botões. Eu vou colocar botão imantado aqui, que é para fechar essa peça aqui. E na aba, nessa aba da lateral aqui, a que fica aqui dentro. Essas duas também eu vou colocar botões aqui para deixar ela fixa, certo? Então, o botão imantado é simples. Você vai marcar, vai prender com um balancinho aqui os seus botões e marcar o outro lado e colocar a outra parte, prender no balancinho e a sua peça tá pronta, tá bom? Aqui no canal tem aulas em que eu mostro o balancinho, como é que prega, tudo certinho. Vocês deem uma olhadinha aí. E eu vou trazer essa aqui daqui a pouco prontinha para vocês verem. Prontinha, finalizei a peça. E olha como ela ficou linda, gente. Eu amei com essa faixinha do lado. Dei um detalhe todo especial aqui a nossa peça. Olha que lindo que ficou. E ficou dessa forma. Coloquei os 2 botões aqui nessa primeira, na tampa da alça. Coloquei os 2 botões aqui também, na lateral. E aí, as tirinhas eu nem tirei o nó, deixei assim. E aí, é só colocar aqui a nossa peça aqui dentro. Vou colocar aqui a panela novamente. Tanto cabe assim, quanto cabe assim, quanto assim. Não tem problema em como posicionar aqui a nossa panela. Então, fecha aqui o botão. Fecha o outro. Traz aqui a parte de cima. O outro. E aqui. Pronto. Dessa forma. Eu vou arrumar aqui o lacinho. Que desprendeu. A panela não vai cair se não tiver esse lacinho. Esse lacinho, na verdade, é para dar um charme especial aqui à nossa peça. E ficou dessa forma. Eu confesso a vocês que eu fiquei apaixonada. Gostei mais do que com os botões. Aqui eu vou tirar aqui minha proteção da etiqueta aqui agora, ó. Olha que etiqueta linda. De metal, da Kika Bud. Eu vou deixar o link aqui embaixo dela. E o meu cupom de desconto, tá certo? Tem etiquetas lindas, a Elida. E ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou esperar aí que vocês comentem, digam o que achou da peça. Compartilhe com as amigas para que mais pessoas vejam e possam fazer uma peça linda assim também. Imaginem essa peça aqui com tecido de Natal agora para o Natal que tá chegando. Como deve ficar linda. Tá bom? Um beijo, até a próxima.